pessoal, vamos começar agora. Movimento uniformemente variado. Correção. Movimento retilíneo, por enquanto em linha reta, uniformemente variado. Certo? Vamos fazer uma abordagem sobre esse tipo de movimento. Nós temos dois movimentos que são bem particulares, né? Simples e particulares, que seria o movimento uniforme, que a gente já falou sobre ele, e o movimento uniformemente variado. São movimentos mais simples, né? São movimentos que vocês precisam saber para fazer vestibulares do ensino médio, de modo geral. Não é assim? Existem outros movimentos mais complexos que a gente não vê no ensino básico, né? Certo? Com funções mais complexas, né? Certo? Então, aqui são os movimentos que vocês têm que saber de cabeça. É o movimento uniforme e uniformemente variado. O uniforme é o que a gente já viu no vídeo passado, né? Nos vídeos passados. É aquele que você mantém a velocidade escalar, o valor dela fixo. Uniformemente variado, esse valor não vai ser mais fixo, mas também tem uma particularidade muito importante. Não é? O fato de ser retilíneo é porque, por enquanto, nós não vamos estudar corpos em linha, em movimento curvilíneo, não. Só por enquanto em linha reta, certo? Então, o objetivo aqui é movimento retilíneo, por enquanto os corpos andam em linha reta, aí uniforme, que a gente já viu, e uniformemente variado, certo? Beleza? Bom, então a ideia é a seguinte: a velocidade não é mais constante, né? A velocidade ela apresenta variação, mas para ser um movimento uniformemente variado, a variação da velocidade não é de uma forma qualquer, né? A variação ela obedece um padrão, né? Uma lógica. É uma variação que não acontece de forma aleatória, certo? Ela varia numa, vamos dizer assim, numa constância, né? Certo? Num vocabulário mais vulgar, né? Então, a ideia é a seguinte: no movimento uniformemente variado vai entrar uma nova grandeza que é a aceleração, né? A definição de aceleração média, né? A aceleração média, por definição, é o ΔV pelo ΔT, né? Então, você pega a variação de velocidade, aqui é a aceleração escalar média, né? É o ΔV pelo ΔT. Você pega a variação da velocidade e divide pela variação do tempo, né? Em que houve, né? O ΔT aqui é a variação, é o intervalo de tempo no qual aconteceu a variação da velocidade que você colocou em cima. Então você vai calcular a aceleração escalar média. Só que a aceleração escalar média não é a mesma coisa que a aceleração instantânea. A aceleração instantânea é a cada instante. E depois que você pega só o início e o fim, você calcula a aceleração média. ΔV é o V final e o V inicial. O que aconteceu durante o meio do caminho não importa. Então, uma coisa é calcular a aceleração escalar média, outra coisa é a aceleração instantânea. No movimento que é uniformemente variado, a velocidade ela varia numa taxa fixa. E a taxa de variação da velocidade é justamente quem? A aceleração, né? A aceleração é ΔV por ΔT. É a taxa com que varia, a taxa temporal, né? Com que varia a sua velocidade. Então, no caso de ser um movimento uniformemente variado, a aceleração ela é fixa. A taxa com que varia a velocidade é sempre a mesma. Então, a velocidade ela vai crescer sempre ou vai reduzir sempre na mesma taxa. Certo? Então, a cada segundo que passa, por exemplo, a velocidade ela aumenta sempre o mesmo valor ou reduz o mesmo valor. Então, a taxa de variação, que é a aceleração, ela é constante. Né? E aí, quando você... Isso aí é um movimento particular. E aí, quando você tem uma taxa de variação de velocidade fixa, então o V sempre aumenta ou sempre reduz na mesma taxa temporal, você vai ter a aceleração média coincidindo com a aceleração instantânea. Não é? Que acontecia parecido isso com o movimento uniforme. A velocidade média é igual à instantânea. Nesse caso, a aceleração instantânea ela é sempre a mesma. A taxa é sempre a mesma. Então, a aceleração instantânea é sempre a mesma. A aceleração é a taxa. E quando você finalizar o problema e calcular a aceleração média, ela coincide com a instantânea. Então, a aceleração média e a aceleração instantânea, no movimento que é uniformemente variado, valores batem. Certo? E aí, isso quer dizer que a aceleração ela permanece constante durante todo o percurso. Né? Então, a velocidade varia, ela vai crescer ou reduzir, com uma aceleração que é fixa. E aí, esse movimento,
ele possui 4 equações importantes. 4. Essas 4 são muito importantes, realmente. Para quem não fazer concurso de vestibulares, essas 4 são muito importantes. Nós poderíamos demonstrar todas elas. E eu vou fazer depois um vídeo fazendo isso. A demonstração das equações, ok? Mas eu vou colocar, hoje aqui só, vou colocar o resumo das equações. E vou colocar uma tabelinha que vai ajudar você a resolver exercícios, certo? Então, para uma situação mais aprofundada, em um outro momento, em um outro vídeo, eu coloco as equações, eu demonstro todas elas, certo? Então, que também não é difícil, é bem simples. Só que tem uma continha que a gente vai levar um tempinho para fazer, certo? Então, observe, né? As 4 equações importantes são a equação da posição, a equação da velocidade, a equação da média e a equação de Torricelli. São 4 equações importantes, né? Então, a primeira eu vou colocar aqui, ó, V igual a V0 mais A vezes ΔT. É o chamado VOAT, né? Que é a função da velocidade. V igual a V0 mais A ΔT. Outra importante, S igual a S0 mais V0 vezes ΔT mais A ΔT ao quadrado sobre 2. Não é? Outra importante, vou botar aqui, V2 é igual a V02 mais 2A ΔS, a de Torricelli, né? E outra importante é que ΔS sobre ΔT é V inicial mais V final sobre 2. Né? Futuramente eu vou fazer um videozinho demonstrando todas elas, certo? Então aqui seria a função da velocidade, aqui seria a função da posição, aqui seria Torricelli e aqui seria a da média. Observe que ΔS por ΔT, isso aqui é a velocidade média. Então essa última diz o quê? Que a velocidade média, que é ΔS por ΔT, ela pode também ser calculada, neste caso específico do movimento ser uniformemente variado, como sendo o V inicial mais o V final sobre 2. Você pega o V do começo, o V do fim e divide por 2. Certo? Cuidado! Esse V inicial não é um V de um trecho, não. Ele andou um trecho com um V0. Não, não é isso. Esse V inicial, até porque esse V não é constante, né? Esse V inicial é o V no começo do problema, ali o outro é o V no final do problema, e aí você faz soma e divide por 2. Então, é uma equação muito útil. Vou dizer por quê, certo? Olha só. Se você observar, aconteceu algo aqui parecido com o que a gente viu no movimento uniforme. Apareceu ΔT, não é? Não apareceu T sozinho, não. Apareceu ΔT. Então apareceu ΔT aqui, ΔT aqui, ΔT aqui, ó, né? Algumas pessoas viram isso aqui com T sozinho, né? É V0 vezes T, AT ao quadrado sobre 2. Mas o correto é ΔT, é ΔT. E o que é o ΔT? É o T final menos o T inicial. E aí vem aquilo que eu já falei no vídeo passado do uniforme. Se o T inicial é 0, aí sim fica só o T final. Aí fica o T sozinho, porque esse T sozinho representa o quê? O T final. Então aqui seria ΔT, que é T final menos T inicial de um modo geral. Mas se o T inicial for 0, você bota o T inicial sendo 0 aqui, e aí ó, o delta vai desaparecer, né? Aqui ó, fica só o T final, T final, T final, né? Você tira o delta, fica só o T final para o T inicial sendo 0, ok? Então aqui de um modo geral é ΔT, ΔT, ΔT. Por que eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês? Observe. Nós temos 4 grandezas aqui básicas. Espaço, velocidade, tempo e aceleração. Observe que as suas equações aqui, se você observar com calma todas elas, sempre falta alguma coisa. Por exemplo, a primeira, que é o VOAT, você tem a aceleração? Tem. Você tem um V final? Tem. Tem o tempo? Tem. Tem o espaço? Não. Essa primeira falta o espaço, né? Então, quer dizer o seguinte, uma questão que pergunta espaço, essa equação aqui seria, vamos dizer assim, a última que eu iria observar. Porque não vou usar, só se eu precisar de alguma outra informação. Mas para calcular o espaço, ela não vai servir para mim, já que ela não tem essa variável S, né? Não tem. Está faltando. A de baixo, por exemplo, que é o chamado sorvetão, que é a função da posição, o espaço final tem, a aceleração tem, o tempo tem, mas não tem o V final. O V final não pertence a esta equação. Então, se uma questão
qualquer pergunta ou V final, essa equação aqui não serviria. Certo? Ali Torricelli, por exemplo, o V final eu tenho, a aceleração eu tenho, o espaço eu tenho, mas o tempo falta, não é? Falta o tempo, então eu não tenho tempo. Então a questão que pergunta tempo, essa equação não serviria para a gente, ok? A última tem o espaço, tem o tempo, tem o V final, mas não tem a aceleração. A aceleração falta. Tem. Então questões que perguntam a aceleração, essa aqui, por exemplo, não serviria, certo? Mas aí, ó, e tem o outro lado da moeda, né? Aí tem exercício que fornece para você um conjunto de informação, né? Que se você escolher a equação adequada para aquele conjunto de informação, você faz a questão mais rapidamente. Às vezes, aplicando só uma equação já resolve, né? Imagina um problema que envolve velocidade, aceleração e tempo, não é? Velocidade, aceleração e tempo, por exemplo. Ele pergunta a aceleração, por exemplo. Ele pergunta a aceleração, mas ele dá o tempo e dá a velocidade, mas não dá espaço. Então eu iria olhar que equação direto, de cara. A primeira. Velocidade, aceleração e tempo, não é? Então você poderia calcular qualquer um dos três. Calcular a velocidade, ou a aceleração ou o tempo, tanto faz. E tem dos outros, né? Então a questão, por exemplo, perguntou a aceleração, aí ela forneceu para você o tempo e forneceu a velocidade, e eu quero a aceleração, então eu poderia usar sem nenhum problema a primeira, não é? Essa última aqui, por exemplo, ela não precisa ter aceleração. Então tem questões que não informam a aceleração. Não informa. E nem pergunta ela também. Então, se não pergunta a aceleração e nem informa, ela fornece outras coisas, né? Velocidade, espaço, tempo, mas não dá aceleração e nem quer saber ela, essa equação é muito útil. Muito útil, porque ela não precisa ter a aceleração. Ela não precisa dar aceleração para calcular uma outra coisa qualquer, né? Então, se uma questão não pergunta a aceleração e também não informa a aceleração, essa equação aqui ela é muito útil, né? Aqui, por exemplo, uma questão que não pergunta o tempo e não informa o tempo é uma equação muito útil. Aqui, por exemplo, uma questão, aqui está faltando o V final. Uma questão que não pergunta o V final e também não informa o V final é uma equação muito útil. Então, a tabelinha aqui pode ajudar vocês bastante a resolver problemas, né, de forma direta. E aí, vamos tentar dar um exemplo básico. Por exemplo, lançamento vertical, queda livre, né? Lançamento vertical. A gente sabe que próximo à Terra a gravidade tem um valor fixo, né? Então a pedra subindo ou descendo, não importa, a pedra ela vai estar submetida a uma gravidade que tem valor fixo. A gravidade vai ser a aceleração e ela tem um valor fixo. Olha, se a aceleração tem um valor fixo, então a taxa com que a velocidade vai variar é um valor fixo, que é a aceleração. Então a velocidade na subida vai reduzir e na descida a velocidade vai aumentar numa taxa fixa, que é a aceleração. Então isso é um exemplo de quê? De movimento o quê? Uniformemente o quê? Variado. É esse aqui. Então eu posso, por exemplo, no lançamento vertical, não importa se a pedra vai subir ou descer, eu posso aplicar isto apenas. Eu não preciso decorar mais nada de novo. Não preciso. Eu posso aplicar apenas isto aqui, porque um lançamento vertical próximo ao solo, a gravidade é constante, então, claro, eu estou desprezando a resistência do ar. Então a aceleração da gravidade vai ser a aceleração resultante que o objeto possui durante a subida ou descida, não é? Então, nesse caso aqui, eu poderia usar, no lançamento vertical, eu poderia usar qualquer equação desta aqui, ó. Porque essas equações, elas servem para que movimento? Uniformemente variado. E o lançamento vertical, ele é uniformemente variado, não é? Então vai ter um vídeo no nosso futuro sobre isso. E eu vou aplicar isso. Eu não vou aplicar nada de novo. Vai ser só isso aqui. Ok? No lançamento vertical, por exemplo. Ok? Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam no canal. Dê uma curtida se gostaram. Ok? E até o próximo vídeo.